Olá, mulheres abençoadas! Sejam bem-vindas a mais um podcast. E o nosso assunto de hoje é a mulher cristã e as finanças no casamento. Então, fique conosco porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Hoje nós vamos usar como texto base Lucas 14, de 28 a 30, que fala assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para se ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, o nosso tema hoje é um tema que todos os casais, eu acho que já tiveram algum tipo de conversa. Atrito é a palavra... Na verdade, é um atrito, né? Porque é um assunto muito polêmico, muito delicado com os casais. Todas nós aqui, com certeza, já tivemos alguma discussão com o nosso marido a respeito das nossas finanças, Sim. né? Então, é um assunto que nós precisamos falar. É um assunto que é de uma questão diária, né? Nas nossas decisões, nas decisões com os nossos maridos. E a gente sabe que essas decisões, biblicamente, elas precisam ser tomadas em conjunto, né, Adisandra? Melina, eu ia falar isso agora com você. Toda a nossa visão do programa é falar sobre a visão cristã, o que a palavra fala a respeito de todos os assuntos. E lendo algumas coisas, nós vimos que depois da falta de comunicação, a área que mais traz tensão no casamento são as finanças. A área onde mais produz conflitos são nas finanças. Por quê? Porque muitas vezes o marido ele não quer dizer para a esposa o quanto ele ganha. Né? Nós estamos falando logo o quanto ele ganha, porque é a questão financeira que nós estamos tratando aqui no programa hoje. E eu acho que precisa de haver um amadurecimento com relação a isso. Porque a visão bíblica diz, no versículo que você leu, que precisa haver, primeiro, um estudo... Planejamento, planejamento, né? É a palavra certa. Mas planejar sozinho? Não, se você é uma só carne com seu marido, como a palavra fala... Larissa é casada. Gente, Larissa é nossa consultora de investimentos e ela sabe muito bem o que está falando. Larissa, fala para nós, primeiramente, sobre o planejamento. Como que a mulher vê o planejamento no casamento para que tudo funcione bem? Aí depois você vai falar sobre o planejamento financeiro que as mulheres também têm se despertado agora, né, nesses últimos tempos. Então, você falou que depois da comunicação, as finanças são o que trazem mais atrito. Exatamente. Eu acho que é uma consequência de Sandra, porque se não há comunicação, nas finanças vem o atrito. Como você falou, o marido às vezes não quer falar para a esposa quanto ele ganha. Aí já vem um problema, porque é a falta da comunicação. É a falta de serem um no casamento. Então, o planejamento vem a partir daí. Se eu não sei quanto meu marido ganha, se eu não sei o somatório do que eu ganho com o que ele ganha, quanto nós teremos ali de receita para as nossas finanças no casamento, para as contas, para o dízimo, né, que nós vamos falar aqui, que é muito importante. Muito importante. E também para a parte do lazer, para o que sobrar, para poupar também. Nós não temos como fazer um planejamento. E aí que vira uma bola de neve. Se a gente não faz um planejamento, vem os problemas, vem a falta do dinheiro. Exatamente. E a falta do dinheiro é o que traz maior atrito nos casamentos hoje em dia. Concordo. Glauciane, a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: com base bíblica, o que o marido, como provedor,
ele deveria comunicar à esposa que não trabalha fora sobre esse andamento das finanças dentro de casa? Qual o papel do homem, primeiramente? Então, o papel do homem, né? A Bíblia ela deixa bem clara os papéis. O homem ele é o provedor, mas a mulher ela é a administradora do Sim. lar. Então, assim, a mulher ali ela é o que sabe o que está faltando, o que tem que comprar. Então, um casamento saudável, com uma finança saudável, tem que haver o diálogo entre os dois. Concordo. Para que ela saiba até onde ela pode ir. Eles têm que ter um planejamento, até mesmo para poupar, porque, vamos ser realistas, é até um gás para o casal você saber, não, nós já poupamos X. Exatamente. Vamos programar uma viagem, porque isso tudo é saudável para os filhos, sem dúvida. né? Para a esposa que está ali trabalhando, se dedicando ao lar. Então, assim, hoje nós vivemos numa sociedade totalmente consumista, aonde ela te impõe padrões. Sim. Então, assim, e aquele conceito de que sucesso, felicidade é ter coisas, né? Na verdade, não é. Né? Não é. Então, assim, às vezes a esposa ela está dentro de casa, cuidando do lar, mas muitas das vezes ela está descontente, porque ela não tem o dinheiro dela. Eu sei. Mas não é dela, é do casal. Sim. Então, é isso que o Senhor ele quer nos alertar através da palavra, que aquilo que ele ganha, o Senhor está dando para abençoar aquela família. Então, a gente tem que estar atento a essa questão, né? Eu queria abrir um parênteses aqui muito importante, que o homem ele é o sacerdote da casa. O Senhor coloca sobre o homem a responsabilidade da administração espiritual do lar, ele que conduz a sua casa. Mas nem sempre a condução das finanças é dele. A Bíblia não fala que a condução das finanças é do homem, porque a mulher é mais habilidosa, eu acho. Então, o homem falar para a mulher, informar para a mulher, ser amigo dela, dividir com ela, olha, nós temos tanto, eu quero fazer isso, o que você acha, como nós podemos poupar, ou como nós podemos gastar esse dinheiro que eu tenho, olha, ou eu não tenho dinheiro. Então, dividir com a mulher essas informações, porque isso aproxima o casal. Não é mesmo, Larissa? Sem dúvida. E também, Adisandra, a gente vai ver que nem sempre a mulher é a consumista do Sim, casal. concordo. Porque a gente tem muito essa visão, né? Que a mulher é a consumista, a mulher é a compradora, a mulher que gasta sem limites. Gasta mais, a gente acha. Gasta mais. Né? Mas tem muitos casais que o consumista é o homem. E aí entra a mulher como administradora do lar, administradora também das finanças, para trazer essa consciência e ambos se ajudarem. Sim, concordo. E se nós formos também observar, as virtudes que o Senhor tem para a mulher cristã são aquelas lá de Provérbios 31. Exatamente. Aonde ela comprava, ela investia e ela conseguia dobrar aquilo que ela tinha. Então, hoje, nós podemos ver que o mercado de trabalho, por exemplo, nós temos quantas mulheres que são mega empreendedoras, Sim. entendeu? Gestoras de grandes Gestoras empresas, de grandes né? empresas, mas antes geria os nossos lares, né? Exatamente. E é muito importante nós dizermos que existe a mulher que não trabalha fora e que o homem precisa dividir com ela quanto ele ganha, o que ele pensa a respeito da vida financeira. E também existe o outro lado da mulher que ganha mais do que o homem. E que também não é só dela o dinheiro, que ela precisa comunicar ao marido o quanto ela ganha. Porque acontece, sim, e não é problema nenhum a mulher ganhar mais do que o homem. Então, nós vemos aqui que existe, inclusive, um versículo, né, Larissa, que fala sobre isso, que o dinheiro é raiz de todo mal. Ele não traz felicidade, mas também nós estamos chamando a atenção que o casal precisa saber trabalhar muito bem essa questão financeira, essa administração e essa educação dentro da família. Por quê? Porque implica no casal e também implica nos filhos, não é, Val? Sim, sim. Os filhos precisam ter os seus limites, né? Hoje a gente vive uma sociedade que não impõe limites aos filhos. Sim. Tudo que eles pedem, espera aí que mamãe dá, mamãe faz, papai faz.
E eles precisam ter a consciência que eles precisam trabalhar, eles vão crescer, vão trabalhar para poder adquirir as coisas, porque aquilo que vem fácil, eles não dão valor. Exatamente. Né? Então, a Exatamente. gente precisa tomar, ou melhor, trazer os filhos para a realidade da casa. Né? Olha, papai ganha tanto, mamãe não trabalha fora, e nós temos isso para gastar. Aí, a parte prática. Vamos no supermercado, ou um menino, a menina, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, você vai estabelecer um limite ali do que pode ser Concordo. comprado. Então, desde cedo, nós também precisamos educar os nossos filhos financeiramente. Concordo. Na época que os meus eram menores, eles tinham uma mesada simbólica e eles não podiam gastar além daquilo, porque teria, né, consequências, né? Ele iria descontar do outro mês. Sim. Né? Era como se fosse um adiantamento de salário, ninguém queria ganhar menos. Né? Então, eles foram condicionados a gastar aquilo que eles podiam gastar. Né? E, quando gastavam um pouquinho a mais, já vinha, mãe, me desculpa. Mãe, tá, mamãe, desculpa, mas vai ser descontado. Então, eles tiveram essa educação você gastou, financeira. Mãe, desculpa. Não, mamãe vai colocar mais. Não, mamãe não vai colocar mais. Não porque vai. você tem que aprender a ter consciência sobre aquilo que você recebeu. Então, só no próximo mês. Eu estava contando para as meninas, até para a Luane, que quando o Rodrigo Filho era menor, ele todo final de semana queria pizza. Porque ele achava que era, claro que ele ama pizza, e também achava que o dinheiro era infinito, né? Que não tinha fim. E mesmo quando a gente tinha, não, hoje nós não vamos comer pizza. Mas por quê? Porque hoje não pode comer pizza. Mas você tem dinheiro? Papai tem. Mas não é porque a gente tem que a gente vai gastar. Educação financeira Educação também, financeira. Né? E ele leu Começa O Pai em casa. Rico e o Pai Começa Pobre. cedo. Ele leu um livro muito bacana legal. que trouxe um pouco de consciência para ele. Então, hoje, ele não é tão esbanjador. Ele tem um valorzinho que ele usa durante a semana na escola, mas ele também só tem aquilo. E tudo que ele quer fica pedindo para o pai e para a mãe. Mas antes ele falava, passa no cartão. Agora ele sabe que não é só passar cartão, que às vezes passa o cartão e tem aquela dívida lá atrás. Né? No seu caso, agora é cartão. Na minha época, o meu falava assim, mesmo, né? passa cheque, mãe. Passa cheque. Eu disse, eu passo cheque, mas eu tenho que cobrir esse cheque depois. Não é só um papel que você passa. Foi bem interessante essa fase da vida, né? Ensinando para eles como é que faz, como é que se programa, né? Para poder você ter o dinheiro e gastar o dinheiro. Ou poupar. Exatamente. A Larissa tocou num ponto muito importante, que é dar o dízimo. Na verdade, não é dar, é devolver, né, Larissa? Exatamente. A palavra foi mal colocada. Confesso. É devolver, né? Tudo que nós temos, que nós recebemos, o Senhor é quem nos proporciona. Sim, concordo. Então, a gente tem esse dever bíblico de devolver aquilo que é dele. E eu queria só comentar uma parte que você falou da mulher ganhar mais. Sim. A gente vê muito isso hoje em dia. Antigamente não era tão comum, mas hoje em dia a gente vê muito. É mais comum. E a mulher tem que sempre se colocar no lugar dela de ser submissa ao marido, mesmo ganhando mais. Sim. Ela não pode chegar em casa e achar que por ela ganhar mais, ela manda dentro de casa, né? Porque o cabeça é o marido. E muitas mulheres se perdem nisso, né? Muitas. E Mesmo aí a gente cristãs. vê muitos casais entrando no processo de divórcio justamente porque a mulher que toma a frente de tudo e toma as decisões, e aí o marido perdeu o papel dele, né? Mas aí vem a situação do que o mundo hoje tem colocado diante dos casais. E isso tem havido uma troca de papéis. Sim. E a gente não pode permitir isso. Dentro O dos provedor nossos continua lares, não. sendo o homem, ele é o cuidador, né? E a mulher ela está ali para ajudar. Eu ganho mais, exemplo, do que o marido. Não quer dizer que eu vou assumir o papel dele. Exatamente. Não, eu vou ajudar. Então, e eu sempre brinco o seguinte, que o casal ele é no ônus e no bônus, né? Sim. Concordo. É tudo junto ali. Então, é no pouco, é na fartura, é em todos os momentos você está ali junto com o seu marido, glorificando ao Senhor, porque a gente vai passar por todas as fases.
Val sempre comenta em alguns programas, eu gosto muito desse comentário sobre o contentamento. E eu vou ler um versículo lá em Provérbios 15, 17, que fala assim: é melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Então, isso aqui, esse versículo fala muito do momento da vivência dentro da casa, que você pode estar vivendo com muito, que não é sinal de alegria, e também você pode estar vivendo com pouco e você vai estar feliz. E nós falamos muito, a Val fala muito sobre essa palavra, sobre o contentamento. Eu queria, Val, que você falasse sobre isso. Não é porque nós somos crentes, nós servimos ao Senhor, que Ele vai nos dar tudo o que nós queremos. Ah, não é mesmo. Não é mesmo. Não, porque Ele corrige os filhos. A Ele quem corrige Ele ama, né? a quem ama. E já passamos muitas dificuldades financeiras, mas o Senhor nunca deixou de prover. E eu falo isso em relação lá na minha empresa também. Às vezes eu passo uns apertos lá, mas eu confio no Senhor e o Senhor não deixou. Amém. Em nenhuma vez, até nas injustiças, eu falo assim, né? Sim. Não deixou, não faltou nada, proveu tudo. Glória a Deus. E a gente tem que ser muito grata ao Senhor. Exatamente. Muito grata ao Senhor. Glória a Deus. Por Aleluia. tudo, porque a gente tem a salvação. É a coisa mais importante que nós temos. Foi a coisa mais importante que Ele nos deu. O resto é bônus, Exatamente. não é? Então, a gente precisa ter contentamento, sim, nas dificuldades, nas alegrias, porque foi tudo O Senhor que o Senhor que permitiu, o Senhor quer te ensinar alguma coisa nisso. Concordo. Gente, Né? e não é porque você tem muito que você tem sucesso e você tem pouco que você não tem sucesso. Não é essa a questão. Não. Na verdade, hoje, com o entendimento que o Senhor tem nos dado, o nosso maior sucesso é conhecer a Cristo e ter um relacionamento com Ele. Na verdade, um bom relacionamento com Cristo. Sim. Porque muitas pessoas acham que se relacionar é colocar lá o versículo no Salmo 23 ou Salmo 91, e, na verdade, não é isso. É você conhecer o Deus a quem você serve. E quando você conhece o Deus que você serve, você sabe muito bem que tudo está debaixo daquilo que Ele determina. Então, o que Ele manda é lucro e é contentamento, e o servo, o crente, tem que ter essa consciência. Não é mesmo? A gente só tem que tomar cuidado com aquele ditado, né, Adissandra? Dá o passo que Deus coloca o chão. Gente, é verdade. A gente ouve muito isso, vem em rede social e Sim. vai totalmente contra a Outros palavra. já Isso dizem não- assim, essa- joga para o universo que o resto ele faz. Pois é. Essa e frase não não é existe essas isso. frases não são não bíblicas. são bíblicas. Não são bíblicas. Inclusive o texto que nós lemos, que é o texto base da nossa conversa aqui, fala que você tem que planejar e ver se vai ter condição de realizar. Exatamente. Se você não vai ter, vê que não vai ter, gente, não existe isso de dar o passo que Deus coloca o chão. Não, isso não existe. Por quê? Porque se você ganha 50, você tem que fazer cálculo com 50. Deus não Exatamente. vai fazer cálculo com 100 que você não tem. Você Faz tem a que... conta e paga pela fé. Não existe Não existe. isso. Não existe E eu isso. quero tocar num ponto Temos que ser bem realistas. realistas nesse e ponto. tocar num ponto quando nós falamos em contentamento, não é você ficar deitado, marido e mulher deitado em casa até meio-dia que o emprego vai chegar, não. Porque lá em Provérbios fala que o preguiçoso não é bem visto. Exatamente. Não é mesmo? Então, nós falamos sobre contentamento. Não, vou ficar aqui deitado. Deus falou que vai prover se você trabalhar. Sim. Se você não trabalhar, você é preguiçoso. Então, gente, por favor, as meninas aí que estão namorando, que estão noivas, verifiquem se esse rapaz com quem vocês estão se relacionando, eles gostam de trabalhar. Porque depois você pode ter um problema futuro. E isso não é uma brincadeira, não, né, meninas? Isso é um exatamente. comentário sério. Muito sério. Muito verdade. sério. Por quê? Porque ele não pode estar preocupado somente em ficar deitado ou jogando videogame, não, que é a realidade de muitos, né? A realidade dele é sustentar o lar dele juntamente com a esposa. E muitos cursos de autoajuda, o que tem vendido aí não é bíblico.
Exatamente. Não são realidades bíblicas. Eu já vi pessoas, servas, que entraram aí para mentorias e cursos de autoajuda de pessoas conhecidas aqui a nível Brasil e que os seus casamentos acabaram por conta disso. Não, meu dinheiro é meu dinheiro e não existe isso. Isso é bíblico. Exatamente. Inclusive, essa semana, até uma pessoa muito conhecida, que ele é muito assim renomado no meio empresarial, para vender cursos de planejamento de empresas, de crescimento. Ele até fez um reels com a esposa, brincando assim: meu bem, você ganha mais que eu. Quem deve pagar a conta? Eu ou você no restaurante? Aí ela falou: lógico que é você, você é meu provedor. Eu acho um máximo, gente, quando eu peço assim: meu amor, pede uma água com gás para mim, e ele pede para mim. Aquilo me traz Chique, assim né? um cuidado, mas são pequenas coisas. Só que nos comentários abaixo, a gente vê assim que a sociedade, as mulheres, elas não querem ser cuidadas. Elas falam: não, eu não preciso de um homem para pagar ser a minha protegidas, conta, né, pelo marido, né? para que eu seja feliz. Sim. Só que isso não é bíblico. Não é. Então, nós temos que ter cuidado com esses padrões que têm sido colocados aí fora, né? Gente, nós precisamos ter o entendimento muito claro que o dinheiro ele traz conforto, mas ele não traz sucesso. Ele traz conforto, mas ele não traz sucesso. Quando nós lemos o versículo uma só carne, o sucesso está aí. E eu vou corroborar o que eu disse agora, porque lá em Colossenses 3:9 diz assim: não mintam um ao outro, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. A famosa traição financeira, né? Larissa, comenta para a gente aí sobre isso. Você que é assessora, né? Exatamente. Financeira. Como é que as mulheres, os homens investidores conversam com você e o que eles falam? No meu trabalho, a gente preza muito pelo sigilo, né? Justamente porque essa questão é muito delicada. Sim. Por conta de normativas, enfim, e também por esse relacionamento que traz sempre um atrito na hora da conversa e tudo mais. Mas existem situações em que os casais não sabem realmente o que o outro tem, pedem até para não ser dito, e esse é o nosso trabalho mesmo, de manter o sigilo, mas a gente tem que até tomar cuidado nos meios de comunicação, e tem sempre que tomar esse cuidado, porque muitos casamentos não são casamentos bíblicos. Sim. Não vivem essa realidade da comunicação, de ser tudo aberto, tudo falado. E a gente vê muito isso na prática. Não muito. vivem a verdade no casamento, né? Porque Exato. o sucesso do casamento é você falar a verdade, você dividir. Isso é pecado, né? Exatamente. A Bíblia está falando aqui, vocês não podem mentir. Traição financeira. Exatamente. E você vê também casais que vão fazer aplicações juntos? Sim, sem dúvidas. Tem muitos casais também que, em contrapartida, vivem juntos, tendo esse objetivo de juntar, né? Que a gente vai até ver aqui na Bíblia que o Senhor orienta nós juntarmos um valor do nosso dinheiro, da nossa renda, pouparmos, porque a mulher virtuosa, ela poupa. Tem um versículo em Provérbios 31:16 que diz assim: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. A mulher virtuosa, ela não desperdiça dinheiro, ela investe o dinheiro dela. A mulher virtuosa, ela não fica se preocupando com o que ela vai gastar. Ela se preocupa com a criatividade de gerar lucro para a casa dela. Sim. Então, a gente vê muito, tanto mulheres sozinhas, né, que não tem problema nenhum, às vezes é um objetivo da mulher, e isso não tem problema, quanto casais juntos, abrindo as suas contas, com o objetivo de planejar um futuro. Eu acho muito importante, já falamos aqui, sobre essa sinceridade no casamento, no relacionamento. E como nós iniciamos falando que o que mais causa atrito é a questão financeira,
a mulher, eu acho que mesmo que o homem, somente ele trabalhe fora, que é o meu caso, tá, gente? O Rodrigo consegue me dar, não 100% de autonomia, mas eu tenho alguma autonomia. Por quê? Porque eu sou mais habilidosa, eu sou mais jeitosa, eu administro a casa, o supermercado, algumas coisas de Rodrigo Filho, então eu estou mais apta para aquilo. Mas essa divisão do marido olhar para você e sempre estar te falando a verdade, além de trazer união, traz fortalecimento no casamento. Por quê? Porque você sabe que seu marido está falando a verdade e o marido sabe que a mulher está falando a verdade. Né? E o mais importante é isso. Quando a Larissa fala sobre a mulher virtuosa, ela era uma mulher inteligente, ela é uma mulher arrojada, porque ela que ia à frente para fazer a transação desse imóvel, né, dessa venda, e ela vislumbrava esse lucro, mas o benefício estava dentro da casa dela, não era só para ela. Não é verdade? E nós podemos ter isso, ter essa visão. Esse programa é justamente para despertar você, marido, despertar a mulher, que não pode haver divisão nas finanças do casamento. Tem que haver união. Você não pode fazer nada que te separe da sua esposa. É uma só carne em tudo. Não é só no amor, nem na vida sexual, é na vida financeira também, porque isso fere a mulher. Muitas vezes o homem não divide com ela isso machuca ela por dentro. Aí, quando vai chegar uma hora de uma opinião forte, não, resolve você. Ela quer se retirar porque ele não confiou nela. Né? Exatamente. Ele não confiou nela lá atrás. Então, não, eu vou me retirar, você faz como você achar melhor. E não deve ser assim. E nessa mesma linha do que você está falando, já presenciei também, por exemplo, a mulher, ela administra, ela sabe a necessidade da família, às vezes o marido vai lá, chega com a televisão enorme em casa, mas não era isso que eu estava precisando. Exatamente. Então, às vezes, não é nem também vamos dizer, isso. Mas por falta de precisa percepção. desse diálogo. O homem não tem a percepção que a mulher tem. Concordo. Então, precisa conversar, precisa comprar alguma coisa para casa, deixa a mulher tem mais bom gosto. Sim. Né? Ela vai escolher o melhor preço. E às ela vezes sabe o que é que de fato precisa. Às vezes precisa de um colchão no lugar da televisão. Não, e às vezes ela se sente valorizada, né? Exatamente. Exatamente isso. E às vezes ela não quer uma TV, gente, ela quer um sapato novo, quer uma bolsa nova. É verdade, verdade. Gente, a TV a gente pode continuar com E ela aí, ele mas o quer a TV sapato pra eu tô ver o precisando. futebol, né? É Aí- verdade. Quer dizer, dá um presente para ela, Compra mas a TV ele que na vai ser o verdade- Quem foi beneficiado. presenteado? Ele foi é. presenteado. Gente, agora outra coisa que eu queria muito falar com vocês, nós estamos falando de casal crente, né? Sim. E quando um dos cônjuges não é crente, como que funciona essa dinâmica? A mulher, não, se a mulher for crente, né? Não, você tem que dar o dízimo. Não tem, aí gente. É falta de sabedoria. Sabedoria. Da parte Ele não da- tem a experiência com o Senhor que ele precisa ter para devolver aquele valor. Ele não Muitos tem esse crentes- entendimento. Ele não tem o entendimento. Às vezes nem conhece também a Bíblia. Ele não conhece, então você tem que ter sabedoria também quando você serve ao Senhor. Nós estamos falando para a mulher e para o homem não agir. Não, eu sou crente, eu sei das coisas. Não sabe. O casamento, a sua esposa ainda não é crente, de repente precisa de você mostrar para ela na palavra que a posição dela é importante para ela se converter e não tomar suas próprias decisões para ferir a sua esposa ou o seu marido, sendo que ele não é crente. Não é mesmo? Sim. Isso vai trazer só destemperança ali naquele relacionamento. Outra coisa também que eu acho importante a gente levantar é a finança, ela é ligada, né, ao nosso, é fruto do nosso trabalho, aquilo que a gente vai trazer para dentro de casa, mas a palavra também ela nos desperta a entender que a gente também não pode viver só para o trabalho. Exatamente. Às vezes, não, minha esposa está cuidando do lar, está cuidando dos meus filhos e eu vou trabalhar sem limite. Isso também não é saudável. O Senhor não quer isso, né? Traz um prejuízo para a família enorme. Tem que ter o enorme. equilíbrio, né?
Exatamente. Glauciane falou de equilíbrio, eu lembrei desse texto aqui também, Provérbios. Gente, Provérbios é uma bênção, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Provérbios 21:17, que diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então, assim, Deus também manda você usufruir do que você ganha. Concordo. Só que é um equilíbrio. Se você gasta tudo ou se você poupa tudo, tá errado. Concordo. Né? É um equilíbrio. Então, a riqueza, ela é fruto do trabalho. Não é da boemia, não é você sair gastando, usufruindo demais. Exatamente. De poupar também. Mas também não é apenas poupar. Você tem que usufruir com a sua família daquilo que você ganha. Você trabalha tanto, né? E às vezes os homens, principalmente, eles ficam tão aficionados em só guardar, 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 e às vezes os filhos, eles precisam de sair um pouquinho, como eu falei anteriormente, né, comer uma pizza, fazer uma viagem. Eu me lembro que eu e Rodrigo Filho, nós passamos a viajar somente quando Rodrigo Filho tinha 6 anos. E só despertou isso para a gente, não é só por causa de poupar, não, mas despertou, sabe por quê? Rodrigo trabalhava viajando. Então, quando ele estava em casa, eram as nossas férias, entre aspas, né? Sim. Mas aí, quando chegava dezembro, na escola, a professora falava bem assim, olha, dava uma sacolinha e falava bem assim, o que vocês fizerem nas férias, vocês vão colocar aqui na sacolinha. O ingresso do cinema, um picolé que vocês chuparem, uma viagem, pode colocar uma foto, qualquer coisa que lembre uma diversão. Aí chegava dezembro, janeiro, a gente não ia para lugar nenhum. Frustrava o filho. E se você tem, não precisa frustrar o seu filho. Tudo com equilíbrio funciona. Você não precisa deixar a sua esposa frustrada, a mulher não precisa deixar o marido frustrado e nem o filho frustrado. Nós passamos a fazer isso. E foi uma diversão para ele tão grande, ele voltava tão feliz, porque ele tinha algo para apresentar, ele tinha tido uma diversão. Então, isso também faz parte da vida. Tem um ditado que fala que o dinheiro não suporta desaforo, mas também deixar ele só guardado, que felicidade que vai trazer. Nós estamos falando aqui de equilíbrio, de o que a palavra fala a respeito disso. Nós não devemos ter amor ao dinheiro, nós temos que poupá-lo, mas também não vamos deixar nossa família infeliz por causa dele. Não é mesmo? Perfeito. E a gente precisa também saber quais são os vilões, sim, né? Aquilo que está tirando o equilíbrio financeiro da sua casa. Você precisa identificar, diagnosticar isso. Compras excessivas, tanto no supermercado com muitos supérfluos. Exatamente. Né? Ou muitas roupas, muitos sapatos, o cartão de crédito. Aqueles aplicativos do celular. Exatamente. Então, a gente precisa identificar e ter equilíbrio também. E reconhecer, quando você não está em condição de ter um cartão de crédito, que isso é tentador para você, não tenha. Não tenha, até você ter condição psicológica de ter um cartão de crédito. Né? Porque eu já vi muitas famílias, muitas brigas em relação a isso. Cartão de crédito, minha mulher gasta demais, não sei o quê, parará. Quer dizer, para que isso criar uma contenda? Né? Vamos usar de uma forma equilibrada que traga paz e traga contentamento para todos, e não briga. Lá em Hebreus 13:5 fala assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Então, às vezes, poupar, porque se tem medo do futuro, é necessário, mas também trazer um pouco de conforto, como nós falamos, para a família. Porque a gente está no mundo, eu tive essa experiência na pandemia. Aliás, a pandemia trouxe muitas experiências. Muitas experiências. Boas, nós tivemos lá na nossa casa experiências boas e experiências ruins. A questão de poupar, e trouxe para mim um ensinamento. Por quê, meninas?
Por quê? Porque na pandemia ninguém saiu de casa, ninguém ia para lugar nenhum, não tinha culto, não tinha shopping. E quando a pandemia acabou, eu vi os meus sapatos todos faltando um pedaço, descolando, a bolsa com mofo, e me trouxe uma reflexão. Gente, para que tantas bolsas e tantos sapatos? Não precisamos de Não há tantas necessidade. coisas. Precisamos ali da nossa família, Exatamente. né, do nosso lado. Mas, Glauciane, eu não sou exemplo, tá, gente? Mas me trouxe essa reflexão e hoje eu consegui melhorar algumas coisas, que eu não preciso de tanto para ter o meu contentamento. Eu não preciso de ter um cartão de crédito para ter o meu contentamento. Eu preciso do meu sucesso lá na minha casa, de falar a verdade com o meu companheiro, de falar a verdade com o meu filho e, na verdade, saber administrar aquilo que Deus tem nos dado. Não ser preguiçosos, trabalhar, mas viver de acordo com o que a palavra fala. Porque a palavra também fala de sabedoria. Não é mesmo? Sim. Então, isso é o mais importante. Eu queria até compartilhar, eu fiz essa anotação aqui e vi agora no final, lá em João 6, versículo 11, aonde ali o Senhor nos deixa 4 princípios. João 6, 11 diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, ou seja, ali ele nos ensina a ser grato, distribuiu entre eles, ou seja, ele nos ensinou a ser generoso, doar, repartir. Exatamente. E logo depois, no versículo 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aí nós vamos ao encontro do que a Larissa falou, sobre estar poupando, investindo. Então, a palavra, ela nos ensina isso. Exatamente. Não é desperdiçar tudo que o Senhor nos dá. Vamos gastar porque eu não sei o dia de amanhã. É loucura isso. Loucura. Aí chega o dia de amanhã, eu estou lá com a dívida, alguém batendo na minha porta, que vergonha, eu não vou saber o que fazer porque eu não tenho dinheiro para pagar. O versículo 12, ele nos orienta até o que sobrou para que fosse guardado, para que não se perdesse. Lá em Provérbios 2:6 fala sobre a sabedoria, porque o Senhor é o que dá sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Então, além da sabedoria, você tem que saber o que fazer do seu dinheiro e como fazer, né? Não é só comprar e gastar, é poupar também. Não é mesmo? Larissa. Outro ponto também interessante é a generosidade, né? Sim. A gente está falando da família e tudo mais, mas lá a mulher virtuosa também ela é generosa. Provérbios 31, 20 diz assim: ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Então, além de cuidar da nossa família, dos nossos filhos, Deus se agrada do nosso coração generoso. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas fulano, eu não sei o que ele vai comprar com isso, mas isso a gente entrega para Deus. Se Deus tocou no seu coração para ajudar, ajude, ele vai se agradar. Tem outro versículo bíblico que diz, quem dá ao pobre, empresta para Deus. Então, não visando o retorno, né, gente? A gente não pode dar ao pobre esperando o retorno de Deus, é de coração. Mas a gente tem que olhar o outro que talvez não tem nada. Então, Deus se agrada da generosidade também. É verdade. Mas aqui, Larissa, tem um versículo que fala sobre não emprestar, não tem? É para dar. É para dar. É para dar. É para dar. Lá em Empresta Êxodo, para Deus. Lá em Êxodo 22, fala assim, se fizer empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Mas você não pode também, sem consentimento, às vezes a gente fica com pena de alguém. Não, fulano me pediu aqui para eu usar meu nome. Aí é outra situação. É outra né? situação, gente. Nós precisamos Tomar estar cuidado atentos, tomar também. cuidado com Porque isso. o que Deus está ensinando aí? Que você não pode esperar que seja devolvido. Exatamente. É para dar, entendeu?
E quem vai te recompensar depois é Deus. Mas também você não vai dar pensando na recompensa. Sim, sim. Claro que a igreja é uma igreja generosa. E nós, como cristãos, somos generosos. Então, se alguém estiver precisando, gente, nós vamos dar. Mas a Bíblia fala sobre emprestar e emprestar o nome, que nós não devemos fazer isso. Então, perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, um pouquinho de cuidado com relação a isso, porque às vezes Sem nós dúvida. pensamos que a gente vai ajudar, mas nós estamos trazendo um problema sobre nós. Para a família. Para a família. Exatamente. E aí geram outros problemas Outros dentro do problemas. casamento. Então, a sabedoria serve até para isso, até para você não emprestar aquilo que você não deve emprestar. E a Bíblia é clara a respeito disso. Perfeito. Então, gente, nós falamos aqui sobre vida financeira e nós não podemos dar um passo maior que a nossa perna. Eu acho que nós abrimos aqui tantos leques e tantas reflexões sobre isso, porque antes de nós falarmos sobre isso, nós também refletimos sobre isso. Nós passamos um tempinho aí estudando e buscando algumas coisas que nós não devemos fazer também. E melhorarmos, né, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, que é o nosso maior sucesso e o nosso maior benefício hoje. E sempre juntos, né? O casal sempre juntos e colocando também, dependendo da idade das crianças, né, os filhos, conversando com eles, colocando-os a par, né? Colocando no conhecimento, para que eles entendam Sim. qual é a verdadeira situação da família, se a família pode dar essa viagem ou dar aquele brinquedo ou não. E eles precisam entender. Isso é muito importante, Val, porque eu vou citar um exemplo meu até. Eu ganhava uma mesada, na época era até muito, né? Mas o que eu queria comprar para mim, que fugia ao orçamento familiar, eu tinha que juntar o meu dinheiro. Então, isso traz educação financeira para os filhos. Ensiná-los a poupar, ensiná-los a ter um objetivo. Ah, não, eu quero tal brinquedo que seja. Não, então, a mamãe e o papai estão te dando esse valor por mês. Você não sabe contar ainda, mamãe e papai vão te ensinar para você alcançar esse objetivo. Às vezes é um objetivo pequeno, mas é o que constrói essa consciência financeira. Sim. A família juntas, unidas, as pessoas, né, num mesmo propósito. Val, eu quero ler o último versículo aqui, posso? Pode. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode no instante. Então, Deus tem sempre nos chamado a atenção que o equilíbrio é o que o crente, o servo, que conhece ele, o que conhece a palavra, tem que ter. Sempre o equilíbrio. Poupar, reservar, fazer a família feliz, mas tudo com sabedoria e entendimento. Aí dá tudo certo, né, Larissa? Com certeza. Não, o melhor manual é a Bíblia, né? Verdade. Não existe dica melhor. É o nosso norte, né? É o nosso viver. Exatamente. É a melhor assessoria. É verdade. Então, já chegamos ao fim de mais um podcast. Nós esperamos que vocês gostem e que vocês continuem nos assistindo. Obrigada pela audiência de vocês. Tchau. Tchau.